Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Web Talks aqui na AB Casa TV. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui com a gente, a talentosíssima Dani Ritt, que é designer e criadora de conteúdo, que esteve conosco na edição de fevereiro da AB Casa Fé, fez uma palestra muito legal, que fez muito sucesso, e hoje a gente tem a honra de receber ela aqui no nosso programa. Dani, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, poder falar com vocês um pouco mais. A AB Casa Fé é uma feira de muita representatividade no mercado da decoração, então realmente estou muito honrada com esse convite. Ai, maravilha, a honra é nossa. Então, Dani, para começar, eu queria que você contasse um pouco pra gente, para quem está assistindo, como a decoração entrou na sua vida, como que você soube que era isso que você queria, sua vocação, e também eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com as cores. Tá. É que você gosta muito das cores, usa muito, faz ambientações muito legais, muito diferentes, divertidas com as cores. Então, como que isso surgiu assim na sua vida, na sua carreira? Bom, desde muito pequena eu sentia que quando eu mexia em um ambiente, vamos supor, se eu tinha o meu quartinho lá e eu trocava minha cama de lugar, uma cômoda de lugar, aquilo tinha um impacto muito grande no meu humor. Então, realmente, renovava as energias daquele espaço, me deixava mais feliz, mais animada. Meu pai e minha mãe viviam doidos comigo, porque quando eles viam eu já estava arrastando coisas super pesadas para lá e para cá, assim, era até meio perigoso, sabe? Só que eu fazia sem eles saberem, porque senão eles falavam, de novo, menina, você vai fazer isso, você já fez isso, não. Mas eu sempre gostei, eu sempre senti que mexer nos ambientes, mudar os ambientes, readequar os espaços, tinha um impacto direto em como eu me sentia, no meu bem-estar. Então, desde pequena, eu sempre gostei. E eu sempre tive muitas ideias mirabolantes e meus pais não me deixavam colocar muito em prática. Porque eu tenho um pai também que gosta muito de casa. Só que ele é um pai que gosta muito de casa, só que ele era muito rígido nesse sentido. Então a gente tinha que tomar muito cuidado com os móveis, muito cuidado para não sujar as paredes, porque ele tinha muito carinho, muito apego pela casa. E ele tinha gostos requintados, assim, sabe? Ele gostava dessas coisas. E aí eu acho que eu fui pegando um pouco disso dele. Eu puxei dele essa coisa de gostar de cuidar de casa. Então, eu me formei em design gráfico, não foi design de interiores, mas agora eu sou formada também em design de interiores, mas só depois. E comprei minha primeira casa, que foi o meu maior sonho. Gente, é sério, é muito difícil viver a vida depois de ter realizado seu maior sonho. Eu fiquei meio perdida, assim, sabe? E dentro da minha casa, eu pude expressar muito os meus sentimentos, a minha criatividade. Então eu falei que eu ia uma cozinha azul. E minha mãe deu pitaco, cozinha azul não. Meu pai deu pitaco, cozinha azul mais ou menos. Meu pai já estava um pouco mais inclinado. Então todo mundo dando pitaco. Você é doida? O que você vai fazer uma casa toda colorida? Isso em 2018. Assim, ainda não estava tão disseminado essa questão das cores como hoje está muito mais, né? Então, acabou que isso foi chamando muito a atenção das pessoas, porque por eu gostar muito daquele momento que eu estava vivendo, por eu realmente estar vivendo o meu maior sonho, que era a minha primeira casa, minha casa própria, que acho que é o sonho da maioria dos brasileiros, falem o que quiser, mas eu acredito muito nisso. Eu resolvi compartilhar na internet de uma forma muito despretensiosa, tanto que meu perfil se chamava Casa 6, que era o número da casa, e despretensiosamente, muito organicamente, as pessoas foram chegando, justamente porque esses ambientes coloridos, tudo mais, trazia curiosidade para elas, né?
E elas achavam Sim. que eu era muito corajosa de ter uma casa colorida. E elas achavam lindo, mas não tinham coragem. Eu achava isso muito esquisito, né? Se você acha lindo, como é que você não tem coragem? Sim. E a minha relação com as cores nesse sentido era justamente me expressar. Eu acredito que as cores, assim como o ambiente eu sentia que mexia com o meu bem-estar, eu sentia também que as cores tinham capacidade de me trazer alegria, de trazer mais vida, sabe? Sem contar que a personalidade, a autenticidade, eu sempre fiz questão de ser uma pessoa muito autêntica em tudo que eu faço. E através da decoração da minha casa, eu senti que eu podia ser mais ainda. Então, eu comecei assim. Nossa, que bacana, Dani, muito legal, muito legal. Então, no fim, você conseguiu até convencer o seu pai, Sim. que era mais ali clássico, né, vamos dizer assim, tradicional, pensando na decoração. E aí você conseguiu fazer ele mudar um pouco a cabeça. Hoje eu fiz até... hoje não, né? Mas hoje ele tem até um painel botânico, assim, no quarto dele, que eu mesma pintei. Não sei se ele gosta, mas ainda tá lá. Já é um começo. Eu fiz morrendo de medo. Falei, ele vai ver, ele vai odiar. Mas tá lá. Que legal. Ainda não tirou. Não, muito legal, Dani, que bacana. E então, aí você comentou que você começou criando conteúdo de maneira despretensiosa. Então, não estava nos seus planos, além de ser designer, se tornar uma criadora de conteúdo, que hoje você é uma das referências, né, do segmento. Muito obrigada. Então, queria que você também comentasse um pouco como foi. Isso é legal. Nunca, em toda a minha vida, eu imaginei isso. Eu nunca me deixei nem sonhar isso, porque eu achei, pra mim era algo extremamente inalcançável, né? Quem eu era para as pessoas quererem ouvir o que eu tinha pra falar? E ainda acho, tá? Ainda acho todo mundo muito doido. E, inclusive, quando eu falo com os meus seguidores, o meu bordão desde o começo, eu falo, oi, seus doidos, suas malucas. Porque pra mim eu falo, vocês são tudo doidos, tudo maluco de ficar aqui ouvindo o que eu tenho pra falar e ainda seguir os meus conselhos. Mas se vocês querem, vamos em frente. E pra mim foi a realização de um sonho que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia o quanto eu seria feliz fazendo isso. É um trabalho muito desafiador, tá? Não é só postar foto de lookinho, né? Sim, não é só isso. Então eu trabalho muito com reforma, então os meus conteúdos são sobre reforma. É uma coisa realmente muito cansativa, até fisicamente, porque muitas das reformas eu mesma faço. Então acaba sendo cansativo fisicamente. A questão da exposição também não é muito simples, é complicado. E ainda mais pelo fato de eu nunca ter me imaginado nessa situação, sabe? Mas como as coisas foram acontecendo de pouquinho, então comecei lá em 2018 e foi crescendo de pouquinho, até que deu tempo de eu me acostumar e aprender a lidar melhor com as situações. Então, se me doía um hater, hoje eu já adoro, eu morro de dar risada, eu bato papo, bato papo é ótimo. Eu tiro um sarro também, eu me divirto assim, mas Então, é que eu queria entender assim como foi pra você também se lançar nesse universo do digital, né, que é um desafio. E que hoje em dia muita gente tenta, né? Tem esse sonho, essa vontade. Eu sou de agarrar as oportunidades. Então, eu vi essa oportunidade, as coisas estavam crescendo, eu trabalhava como designer gráfico, eu era freelancer, trabalhava com perfumaria, né? Ajudando marcas a desenvolver novos produtos de perfumaria. E quando eu vi, eu já estava com 20 e poucos mil seguidores. Mas
eu ainda não via tão profissionalmente, justamente porque eu nunca me imaginei nessa situação, né? Acho que é aquela síndrome do impostor, né? Que falam que a gente fica tipo, não, eu não sou profissional nisso, eu não sei fazer isso, eu não treinei pra isso. Mas acho que é justamente isso que te torna um influenciador. Porque quando você fala assim, Dani, eu quero ser influenciador, por onde eu começo? Aí não dá certo. Eu falo, não vai dar certo. Você tem que ter uma temática, um nicho, você tem que ter propriedade do que você está falando, você tem que deixar as coisas acontecerem organicamente, fluidamente. Sim. Se você ficar forçando muito a barra nesse meio, as coisas não fluem tão bem. Então, isso que eu achei bem legal da minha trajetória na internet, que as coisas aconteceram de maneira muito natural. Mas, ao mesmo tempo que é uma profissão muito desafiadora, te leva a lugares que você nunca imaginou. Como eu aqui hoje falando com você, sabe? Te leva a lugares que você nunca imaginou que estaria antes. Então, fiz entrevista com o Zeca Camargo, conheci a Mônica Martelli, a Ingrid Guimarães. Nunca na minha vida passou na minha cabeça que eu poderia falar com essas pessoas, que eu poderia ter algum impacto. Conheci muitos outros criadores de conteúdo que eu tinha muita paixão. Por exemplo, Carla Amadori, do Decore. Eu era apaixonada nessa guria e hoje somos amigas, trocamos mensagens. Que legal. E assim, então é uma profissão gratificante nesse sentido, de nos levar a lugares que a gente nunca imaginou. E não existe muito uma rotina. Cada dia surge uma oportunidade nova, uma coisa nova. E é o que eu falei, eu sou muito de agarrar as oportunidades. Então, eu tô sempre me jogando. Ai, que legal, é isso aí, tem que aproveitar mesmo. E aí você falou que foi muito natural, você não tinha planejado, então quando que você falou, opa, peraí, isso daqui tá ficando sério, tá dando certo, quando que você se deu conta? Conta pra gente. Bom, quando eu trabalhava como designer gráfico, eu trabalhava muito, 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 porque eu tinha uma agência de uma menina só. E ninguém sabia que era agência de uma menina só, mas, como eu disse, eu agarrava as oportunidades. Então, eu começou a aparecer clientes de multinacionais, então era China, Estados Unidos, Colômbia, Brasil, um monte de lugar. Eu trabalhava muito, muito, muito. Muitas vezes eu não conseguia dormir, às vezes eu dava 36 horas sem dormir. Nossa. Era bem caótico. Até que um dia chegou um momento que eu fui convidada para conhecer os famosos Irmãos à Obra. Sim. Não sei se vocês já ouviram falar, eles são um pouco famosos aqui no Brasil, quase ninguém gosta. Aí eu falei, eu não vou poder ir, porque eu tô com muito trabalho, né? Não tenho a menor chance de eu ir. Mas aí meu marido ficou, que você tem que ir, você precisa ir, porque é uma oportunidade única. Quem mais teria esse convite? Você tem que ir, tanta gente gostaria de conhecer ele, não sei o quê. Ai, tá bom. Virei a noite trabalhando, fui correndo pra lá. Eu moro longe de São Paulo, então 2 horinhas pra chegar até o local. Fui, fiquei um pouquinho e só que minha cabeça tava no meu trabalho, tive que voltar. Quando eu voltei, o que aconteceu? Eu tava muito nervosa, muito estressada. E eu acabei tendo um apagão. E bati o carro. Nossa. Então, eu tive esse episódio de burnout, assim, muito sério. E comecei a pensar, preciso tomar uma decisão. Para que caminho eu vou seguir. Se eu vou manter o meu trabalho como freelancer ou se eu vou me arriscar totalmente como criadora de conteúdo. Logo em seguida veio a pandemia. Com a pandemia, eu senti que eu podia me afastar. Eu falei pro pessoal do trabalho, eles acharam até muito engraçado. Falei, estou me aposentando. Mandei e-mail para todo mundo, estou me aposentando. E agora eu vou ser criadora de conteúdo, vou seguir este sonho, este novo sonho que eu não sabia que eu tinha. E foi assim, foi mais até por um cuidado pessoal que eu decidi seguir nessa carreira.
Nossa, não, muito bacana. E que bom que você decidiu seguir essa carreira. Muito obrigada. Dani, e quais são as suas inspirações, assim? Além das cores, o que te inspira? Tem outros profissionais, referências? Olha, isso é uma coisa que eu tenho tido muitas brigas internas a respeito disso, porque eu me inspiro muito em gringas, assim, umas gurias gringas. E só que a decoração brasileira, a nossa brasilidade, ela não acompanha as mesmas tendências do mundo lá fora. A gente tem uma coisa só nossa, sabe? Sim. E eu tava me inspirando muito nas coisas de fora. Então, no momento, eu tô nessa briga interna, assim, de abraçar mais a nossa brasilidade, de abraçar mais as coisas que falam sobre a nossa cultura e sobre a nossa história. Mas eu me inspiro muito, muito em coisas antigas. Eu sou do rococó, eu sou do maximalismo, de papel de parede em todas as paredes que tiver na casa, sabe? Então, eu gosto muito de muitos detalhes, eu sou muito maximalista. Então, eu me apego muito nisso. Eu me inspiro muito em ambientes criados nesse sentido. E agora eu tenho tentado buscar mais inspirações dentro da nossa história, dentro do Brasil mesmo. Porque o que eu sinto é o que eu acabei de falar, que aqui os artistas, os profissionais da arquitetura brasileira, eles não acompanham o que acontece lá fora. Aqui a gente tem um mundo só nosso, sabe? E eu acho que a gente tem que aproveitar mais isso. E eu acho que eu pequei em não observar isso antes. Então, eu tenho me inspirado, sim, muitas gringas e tudo mais, mas hoje eu tenho buscado inspiração em arquitetura brasileira, só que dos anos 70, dos anos 80, para também conseguir me conectar com as minhas raízes, né? Sim, com certeza. E tem muita coisa boa aqui no Brasil, né? Muita. É assim, o Brasil, tanto a arquitetura, a arte, é tudo sobre natureza. Sim. É tudo formas muito orgânicas, é tudo muito pensado para fazer uma comunhão com a natureza, sabe? Então, tanto os materiais com que são feitos os objetos decorativos, as esculturas, até o paisagismo muito integrado também com a casa. Então, aqui o que eu acho lindo do cenário da decoração brasileira é justamente que os profissionais buscam muito essa união com a natureza. Acho isso muito legal. Sim, e tem tudo a ver com as cores. Exatamente. É legal isso, né? Você falou agora, eu tô pensando que tem tudo a ver com as cores. Com essa energia. Sim. Que o clima aqui no Brasil já ajuda também, então as cores, o clima mais tropical, quente, então tem tudo a ver. Até a forma que os profissionais brasileiros usam as cores é muito diferente do que a gente vê lá fora. Então, até isso eu quero me aproximar mais também, sabe? Mas, e aqui no Brasil, ainda, além de tudo, existem as regionalidades, né? Sim. Então, a gente encontra a arquitetura do Rio Grande do Sul, por exemplo, num contraponto com a arquitetura de Trancoso, na Bahia, são opostos, assim, são coisas muito diferentes. E como que a gente pode pegar um pouquinho de cada e traduzir isso com a nossa linguagem, porque cada pessoa tem uma linguagem que é a sua autenticidade. Então, eu busco ver muita coisa, pesquisar muita coisa, mas aterrissar essas ideias com a minha linguagem. Isso para mim é muito importante. Sim, aí é isso que torna o seu conteúdo tão único, né?
Muito orgânico, obrigada. diferenciado. E Dani, eu queria que você contasse aqui pra gente algumas das tendências que a gente pode esperar para esse ano aí de 2024. Olha, são muitas coisas. Mas eu vou falar o que eu queria ver. Pode ser? Porque Pode. tem tendências atirando para todos os lados, indo para coisas mais terrosas, mais de planta, mais vintage. O vintage e o cottagecore tá demais. Mas o que eu queria muito ver aqui no Brasil, mas que eu ainda sinto um pouco de... O que peca são os materiais. Eu queria muito ver mais furta-cor. Elementos furta-cor, então translúcidos, mais utilização de acrílicos furta-cor e translúcidos, que eu não vi muito isso por aqui. E eu acho que é uma tendência de fora que a gente pode trazer para cá e com os profissionais que a gente tem, criar coisas incríveis. Outro ponto que eu gostaria de ver um pouco mais é um pouco mais do lúdico. Eu vejo muito funcional, muito o prático dentro da decoração e eu gostaria que o lúdico fosse mais explorado também. Mas eu acho que, claro, a gente pode esperar para esse ano, pelo menos na massa. Talvez os profissionais da arquitetura estejam um pouco à frente, né? Um pouco mais para o modernismo. Mas a massa vai se reconectar um pouco mais com o cottagecore, que são detalhes que lembram casa de vó, detalhes que lembram uma casa de fazenda, que te conectam com o simples. Eu acho que hoje a sociedade está sentindo um pouco de saudade da época que não existiam telas, por exemplo. Então, buscando um pouco mais essa simplicidade no viver. Mas, lógico, com muito carinho na decoração. Então, a gente vai ver flores na decoração, flores mais campestres, detalhes de cestaria, coisas que remetem assim a uma época um pouco mais antiga, quando as coisas eram um pouco mais simples. É uma reconexão. Eu acho, eu sinto isso. É um saudosismo, na verdade. Saudosismo. Uma nostalgia, sabe? Eu tenho sentido muito isso da sociedade. Mas agora, falando de profissionais da arquitetura, aí a gente vai ver coisas muito mais orgânicas, fluidas, a gente vai ver muita coisa moderna e já não vejo mais tanto o maximalismo quanto eu gostaria. Mas eu acredito que a sociedade vai buscar um pouco mais dessa cottagecore, da simplicidade, do contato com a natureza. Então, detalhes que te lembram uma fazenda, uma casinha de vó, o vintage, sabe? Eu acho que vai ser mais para esse sentido. Sei. Legal. Eu acho que aí já dá um respiro, assim, é mais diferente, porque o que a gente tem visto muito em decoração, assim, que aí você comentou para massa, né? Para grande maioria do pessoal. Então, aqueles apartamentos com linhas retas, todos com uma cor, sei lá, bege, sabe? Assim, meio sem vida. Então, eu acho que existe ainda muito espaço para isso, porque hoje o que está acontecendo é que não existe mais o certo e o errado. Sim, isso é bom. Isso é ótimo. Então a gente tem ouvido falar muito de dopamine decor, que é a decoração dopaminérgica que te traz mais alegria. Então isso está aumentando muito e antes eu não tinha um nome para o meu estilo, mas eu acredito que tem muito dessa decoração dopaminérgica, sabe? Que é trazer elementos que te trazem mais alegria, elementos divertidos, tal. Então você pode encontrar um pouco mais disso no mercado. Mas eu também sinto a busca por essa sensação que existia antes, de uma casa aconchegante, dessa casa mais
simples, entre aspas. Mais acolhedora, né? Acolhedora é a assim, palavra, Mas lógico, sempre vai existir aquela galera super sofisticada, dos tons mais beges, dos pretos e brancos. Sempre vai existir a galera dos terrosos e das plantas, sempre, porque são decorações atemporais. Sim. Então, sempre vai existir. Mas acho que a gente vai começar a ver esse movimento também. Que legal. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está nessa correria maluca. Sim. Né? A sociedade cada vez mais, assim, com o tempo contado, escasso. Então, acho que faz todo sentido se voltar para uma decoração mais nostálgica, que relembra outros tempos, que parece que o tempo passava mais devagar na casa da avó, Sim, né? Então, verdade. eu acho que faz todo sentido essa tendência ser forte nesse ano. E eu acho que é algo não só relacionado à decoração, né? Eu tenho outra parte da minha carreira que eu fiz cursos de co-hunting, né? Para pesquisa de tendências. Então eu acho que é algo mais comportamental também, que vai ter um reflexo na decoração, mas é algo comportamental, assim. Você vê que as pessoas, elas estão mais relutantes com as redes sociais, elas estão avaliando melhor o que elas consomem. Então, isso também é bem legal, né? Porque por muito tempo a gente ficou imerso ali ao que era entregue pra gente, sem fazer muita avaliação crítica. E hoje a gente está tendo uma consciência melhor do tempo de tela, de como usar os conteúdos que são criados pra gente, o que são conteúdos saudáveis, o que são conteúdos que podem afetar a nossa saúde mental, por exemplo. Então, eu sinto que as pessoas estão buscando um respiro mesmo. Legal. E isso para vocês, criadores de conteúdo, como que você enxerga isso, esse movimento? Tem um ponto bom e um ponto negativo. Quando a gente cria conteúdo, é bem cansativo. A gente precisa sugar toda a nossa criatividade, sabe? E a gente luta com uma plataforma que a gente mal entende, algoritmo e tal. Na minha opinião, é pura sorte. Sorte e um conteúdo de qualidade. Né? Sim, se você for criar, precisa criar conteúdo de qualidade. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que as pessoas estão com mais consciência para acessar esses conteúdos de qualidade e parar um pouco de se entregar para coisas um pouco mais fúteis, que vamos falar assim, deixa eu entender melhor as palavras. Não sei, fofoca. Uma fofoca, coisa assim, ótimo. Que fofoca é super tóxico, né? Nossa, fofoca é bem tóxico. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que elas vão colocar um olhar melhor para quem tá lá criando conteúdo, tal, dando a raça assim, elas também vão avaliar se aquele conteúdo tá bom o suficiente para elas. Então, a gente também precisa elevar a nossa qualidade. Sim. Elevar, manter e trazer informações que realmente agreguem, porque as pessoas agora elas estão sendo muito mais críticas em quem elas seguem, nas pessoas que elas ouvem e tal. Então a gente precisa elevar a qualidade. Então, ao mesmo tempo que é bom, porque elas se afastam de conteúdos mais tóxicos, elas também vão esperar de você conteúdos de mais qualidade. Bacana, Dani. E para finalizar, eu queria que você deixasse alguma dica, alguma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo e para essa galera que, assim como você, também deseja trabalhar com design, com decoração e quem sabe até mesmo com a criação de conteúdo também. Então, deixa uma mensagem aí para os nossos espectadores. Bom, vamos lá, deixa eu pensar. Uma boa mensagem.
A minha mensagem principal é que busquem autenticidade, ousadia, sem pensar muito nas regras. Dentro da nossa casa, não existem regras que não sejam impostas por nós mesmos. Então a gente cria as regras desse ambiente, certo? Uma casa, a gente sabe que é muito cara. 1 metro quadrado hoje em São Paulo tá mais de R$7.000. Se você tem a oportunidade de ter um espaço só seu, isso é muito valioso. Então use esse espaço a seu favor. As paredes, o chão, o teto, tudo. Se desafie, não tenha medo. Se você não tiver com muita segurança para começar a desenvolver uma decoração mais autêntica, mais ousada, comece por um cantinho, por um quarto e vai desenvolvendo. E não tem problema se você fizer e achar feio, não tem problema nenhum. Começa com tinta, que tinta é fácil de pintar e despintar. Então, começa com tinta, vai experimentando, se conhecendo, porque a nossa casa é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Então, através dela, você vai entender o que te faz bem, o que te faz feliz, o que te incomoda, o que, sabe? Então, experimente a sua casa, vá pesquisando dentro dela, vá criando espaços que realmente façam sentido para você. E se você quiser, neste caminho, nessa trajetória, vai filmando, vai registrando esses experimentos e tudo mais. E converse com a sua audiência de forma honesta, verdadeira. Seja você, não tenha medo dos haters, nada assim. Tem muito menos hater do que pessoas legais, tem muito mais gente legal. Então, o importante é que você seja honesto, verdadeiro e autêntico. Maravilha! Muito bom, Dani. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito estado feliz com a gente aqui hoje. Já queria aproveitar para te convidar em primeira mão para estar com a gente de novo na AB Casa Fair. Em agosto. Com a gente já tem a certeza. data marcada, né? Que vai ser de 14 a 17 de agosto. Logo a gente vai abrir as inscrições, né? O credenciamento. Legal. Você já está convidadíssima Pode para contar estar com a gente comigo. de novo. Muito obrigada. E obrigada, pessoal, que nos assistiu. Até o próximo Webtalk. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar mais conteúdos como esse.